O Saúde em Ação desta semana vai falar um pouco sobre o Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção e combate ao suicídio, um tema sempre atual e que a gente não deve abordar só no mês de setembro. O mundo está ansioso, muita gente depressiva. Como identificar e como tratar? Comigo aqui, na verdade eu vim até ele, Dr. João Paulo Gula, que é psiquiatra. Obrigada por nos receber, doutor. Eu que agradeço a presença e o convite de vocês. Obrigado também. Doutor, na sua especialidade, obviamente, né, o senhor lida todos os dias com questões de estresse, de ansiedade. Quando que isso deve se tornar algo preocupante para o paciente? Então a gente tem que entender o seguinte, né? Ansiedade é uma coisa que todo mundo vai experimentar em algum momento da vida, isso é normal, né? Só que assim, a gente tem aquela ansiedade que é autolimitada, que a gente consegue ter algum controle sobre ela e que é passageira, né? Vem relacionado a alguma situação específica e passa, né? E a gente continua com as nossas atividades sem prejuízos, isso é o normal. Agora aí a gente já tem a questão da ansiedade que é patológica, né? Provavelmente a gente vai ter estressores mais graves, mais intensos, que vão colocar a gente num contexto de ansiedade mais contínua, num quadro mais arrastado, com uma série de sintomas que vão começar a trazer prejuízo no funcionamento. O que acontece com ela? Ela perde o sono, ela perde o apetite? Na verdade, ela tem um impacto intenso no sono, com certeza, né? A pessoa pode ter uma insônia inicial pior, pode ter um sono mais fragmentado, que não é mais reparador, que ela não tem mais aquela sensação de descanso. Ela pode ter sensação de falta de ar, de palpitação, né? De um descontrole em situações com muita gente. O ambiente público geralmente piora muito, né, os sintomas, e ela não consegue mais produzir o que ela vinha produzindo. Deve ser difícil até de trabalhar. Muito difícil, né? Situações como essa, né? A gente está falando de ansiedade, a depressão também, eu acredito. Isso pode se tornar algo mais grave, em que a pessoa pense mesmo em tirar a própria vida? Com certeza, né? Com certeza. É assim, uma evolução de quantidade de sintomas, de gravidade de sintomas que vai levando a pessoa a ter essa ideação, a ter esse pensamento, né? Então a gente precisa estar atento a todas as fases, na verdade, né? Porque às vezes assim, o que a gente começa a perceber no início é uma mudança de comportamento da pessoa, né? A pessoa parece que não tem mais aquela energia para produzir, para fazer as coisas como ela fazia antes. Ela fica mais apática, ela se isola mais, né? Ela não quer mais socializar. Ela tem mais oscilação de humor durante o dia, o sono é ruim, como a gente conversou, né? Então, às vezes isso aparece de uma forma muito sutil, mais leve, e às vezes, dependendo do tempo de duração, né, e de outras situações envolvidas, ela segue para uma gravidade maior. A gente vê muitos relatos, né, lógico, de pessoas que procuraram ajuda médica, ter o tratamento adequado e qualidade de vida, que eu acho que é fundamental. A gente pode dizer que esse tipo de caso, ele tem cura ou ele tem controle? Eu acho que assim, a gente pode pensar, de repente, em duas situações, sabe? Porque assim, às vezes a pessoa tem uma situação muito específica que ela está passando, um estressor muito bem definido, né, que está envolvido com quadro de ansiedade, com quadro de depressão, tá? E resolver esse problema vai estar associado à melhora do quadro. E as pessoas tratam, né? Tomam a medicação, fazem as mudanças que a gente orienta, vai para psicoterapia, consegue de uma forma lidar com esse problema de uma forma mais adequada e o problema também se resolve e a pessoa tem uma remissão, é possível uma remissão, né? Agora, tem outras situações que já são quadros mais refratários, mais crônicos, né? Que a pessoa fica exposta geralmente a muitos fatores estressores por muito tempo, né? Às vezes tem um histórico de vida envolvido com esse adoecimento e que talvez demore mais tempo para ter uma resposta. Mas o objetivo do tratamento sempre tem que ser o quê? Uma melhora, um controle, uma remissão total dos sintomas para a pessoa poder viver bem. Né? Alguns casos vão ser mais pontuais, outros, pelos fatores de risco, pode ser mais recorrente. Mas mesmo nos casos mais recorrentes, a gente consegue tentar o máximo de controle possível para a pessoa viver bem nessa remissão, né? Voltar a ter uma qualidade de vida boa. E a gente que está, né, no mês ainda de setembro, tanto alerta, que o senhor diria hoje para as pessoas, né? A gente que está tentando mesmo, né, como informação, fazer parte desse combate também do suicídio, doutor? Sim. Assim, o Setembro Amarelo, ele começou mais ou menos ali por volta de 2013, 2014 aqui no Brasil, né? Uma organização maior, assim, da Associação Brasileira de Psiquiatria e do Conselho Federal de Medicina,
para tentar melhorar o quê? A informação, prevenção, conscientização, né, das pessoas em relação aos transtornos mentais, e com a prevenção a gente tentar melhorar, né, os nossos índices de suicídio. Isso é bem importante, assim, acho que o Setembro Amarelo, junto com o Janeiro Branco, que é uma outra campanha que tem também de saúde mental, eles reforçam, né, essa ideia de estar discutindo, de estar levando, né, para a sociedade algo a mais, assim, em relação à saúde mental. Né, como a gente falou no início, tem muitos estigmas ainda em torno disso, a gente precisa desconstruir isso, para que as pessoas busquem ajuda, né? Acho que isso é o que mais a campanha tenta conscientizar, né? E assim, tem 2 pontos que a campanha traz que são muito importantes, assim. Que uma é o quê? Peça ajuda, né? Sempre peça ajuda. É isso que vai fazer a diferença para não chegar naquela gravidade, né? Desde os quadros mais graves, que a gente já tem uma ideação, já tem um planejamento, né? Mesmo numa ambivalência ali do paciente, até nos quadros mais sutis que a pessoa às vezes traz de uma forma mais leve, assim, né? Que ela quer sumir, que a vida não faz mais sentido, que ela não gostaria mais de estar aqui, mas que a gente precisa valorizar. E um outro ponto, que é a vida, ela é sempre a melhor escolha, né? Então a gente precisa incentivar as pessoas a buscar um tratamento, né? A procurar ajuda, porque elas precisam voltar a acreditar nisso, né? Que a vida é a melhor escolha. Maravilha, doutor. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço.